Paula, vocês sou a querem. avó clínica, e aí elas atendem as tuas filhas sem nenhum Vamos problema, lá. tá bem? Fique tranquilo. Aqui pela quanto a Dourada mim. estamos todos Tá a bom? trabalhar. Eu trabalhei lá desde a Tudo em trabalho. Eu duas vagas de agendamento para vocês. Beijo. Não Fica com sei. Deus. Aproveitei. Quase que ia cair aqui. As nossas semanas são assim, a nossa terça-feira é assim, bem atarefada. Vamos aqui tirar Toma, tu quer o 30 quê? minutos para conversar convosco sobre a educação em Portugal, não é? Vamos comemorar este dia tão especial, que é o Dia Internacional da Educação. Vamos comemorar então com uma conversa com a doutora Cátia Santos e com a doutora Cibele. Ponham os microfones, por favor, para ser mais fácil de ouvir. É hoje, que é o Dia Internacional da Da Educação. educação, é verdade. Isso é hoje. Vamos brindar? Vamos brindar com chá. E com café. E pronto, eu vou aproveitar para dizer que vocês estão... Oi! Vou levar. Eu mexi. Vou levar. Posso? Logo. Pois é, elas foram brindar a doutora Cátia, foram brindar a educação e então, agora temos aqui, mas penso que já está, não é? Mas digam vocês, digam-me se estão a ouvir bem, se a imagem está boa, aí no Facebook, no Instagram também. Acho que já estamos todos a postos novamente. Muito bem. Acho que já está tudo direitinho desta vez. Mas digam-nos como estão, digam se a transmissão está boa, se me conseguem ouvir bem, se a imagem está boa, para nós podermos conversar assim em 30 minutos. Não é? Agradeço a todos vocês, aliás, agradecemos a todos vocês a vossa presença. Estou a ver que há pessoas que estão a entrar. Muito boa tarde a todos, boa semana. Estamos aqui então para os nossos 30 minutos de conversa. Quero agradecer também aqui aos nossos convidados presentes no nosso escritório. É ótimo ter-vos cá, a porta está sempre aberta e a conversa é sempre melhor quando somos muitos. Agradecer a todos vocês no Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais e agradecer, claro, à doutora Cibele e à doutora Cátia que se têm disponibilizado para falar connosco, não é? Que têm disponibilidade para tirar as vossas dúvidas. Portanto, sem mais demoras, Dia Internacional da Educação. Como eu tenho dito durante a semana, esta é uma roda de conversa especial, porque hoje é um dia especial, não é? É o Dia da Educação, o Dia Internacional da Educação. E como um dos objetivos da Bia Braga é ajudar a estudar em Portugal, é orientar o estudo em Portugal, para nós este é um dia bastante significativo. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que implementou este dia, decidiu que em 2023 o tema seria investir nas pessoas e priorizar a educação. A pergunta que eu tenho a fazer a ambas é, então, para vocês, qual é que é a importância de priorizar a educação e se investir em estudos realmente vale a pena? Ok, foi isso que eu encontrei. Desculpa, a Siri quer participar. Desculpa. A Siri quer participar também da resposta. Depois damos essa oportunidade para ela falar. Ótimo, Desculpa, foi um momento de descontração. Pode responder, depois posso complementar. Então, qual a importância, né, de investir? É importantíssimo, né, você investir no estudo para a sua carreira profissional. E o governo português, ele tem esse incentivo, né? Ele quer que os alunos, eles se incentivam cada vez mais a se aprimorar nos estudos aqui em Portugal. E uma das vantagens aqui do estudo é que a graduação já é integrada com o mestrado. Sim, interessante. É a questão do novo sistema, né, de Bolonha. Isso. Né? Você já põe a licenciatura junto com o mestrado e fica integrado. Você já emenda. E é bom dizer, Kátia, que a questão do mestrado, muita gente tem a ideia errada de fazer um mestrado aqui achando que vai dar aula nessa área, né? Porque, né, no Brasil a gente tem o costume de fazer o mestrado para dar aula, mas fazer o mestrado aqui não, você pode também trabalhar, né, porque você tem um mestrado mais científico, outro mais voltado para o mercado de trabalho. De trabalho, então, isso mesmo. porque vai fazer mestrado não quer dizer que vai dar aula, é isso que eu quero dizer, entende? Então, Isso. mas essa questão do mestrado integrado é interessante. É bem interessante, né? Totalmente diferente do ensino do Brasil.
E aqui você já sai da universidade, né, já com a graduação e já com mestrado, ou para licenciatura, né, para dar aulas, ou mesmo para a sua área profissional. É importante, sim, não é? Eu, inclusive, quando vim para cá, em Portugal, para Portugal, em 2011, eu vim para fazer o doutoramento na minha área e, logicamente, eu tinha uma ideia, um desejo, né, de ter uma experiência tanto de estudo fora do país, como também de ter uma experiência de trabalho, né, fora do meu país. Então, esse era o meu objetivo. E, de fato, quando chegamos aqui, nos apaixonamos pela cidade de Braga e ficamos aqui. Mas você ter no seu currículo, respondendo à pergunta da Raquel, né? Você ter no seu currículo que tem uma experiência de estudo ou de trabalho, né, fora do seu país, logicamente que isso é um peso. Lógico. Né? Isso vai lhe dar esse peso para que você possa, né, ser colocado tanto se você for para o país ou voltar para o seu país, não é? Você ter lá uma experiência que teve fora da sua realidade, que chama os intercâmbios que existem, né? Te ajuda profissionalmente, como a Kátia disse no início. Pois era isso que eu ia perguntar, que é se tem vantagens realmente apostar em estudar noutro país, estudar internacionalmente. Já entendemos que apostar nos estudos é importante, mesmo ao longo da vida, não só o estudar por estudar, o ensino obrigatório, como falámos aqui na última roda de conversa, mas estudar ao longo da vida, apostar nos estudos para sermos profissionais mais capazes também. Agora, estudar internacionalmente é um fator diferenciador? Claro. Tem vantagens? Claro. Sim, tem as vantagens, uma de você conhecer a cultura do país, né? Falando aqui propriamente aqui de Portugal, né? Conhecer a língua portuguesa aqui, né? Do idioma português, né? Ter contato. Eles aqui chamam o português. Vocês falam brasileiros, não, eu falo português. Sou português do Brasil e português de Portugal. Isso, é diferente, ainda mais ter contato com outras nacionalidades, né? A Espanha, né? Da África, entre outros, né? De todos os outros países aqui, né? Então, tem a valorização acadêmica também e profissional. Isso, vale a pena, sim, é um diferenciador, de fato. Você ter no seu currículo, como eu falei inicialmente, né? Que já teve essa experiência de estudo fora do seu país, não é? Além disso, quando você vem para um país estudar, você interage com outros profissionais da sua área, né? Eu tive recentemente conversando com um cliente nosso, que ele pensa em fazer um mestrado, ele veio com visto, né, de procura de trabalho, mas pensa também fazer um mestrado na sua área de atuação. E eu acho formidável isso. Por quê? Porque quando você está interagindo com outros estudantes na sua área, você vai ter também a possibilidade de conseguir trabalhos, porque vão ser, né, indicados pelos professores, pelos seus, né, colegas, né, de classe, além de você conhecer outras realidades. Né? Quando você está ali, você não está simplesmente recebendo o conhecimento, mas essa rede de relacionamento, esse network que você faz quando está estudando é fundamental para que você possa ser também reinserido nesse mercado e adquirir outras experiências, não é? Isso mesmo. Olha, muito obrigada a todos os seguidores que estão a entrar na nossa live. Muito obrigada também aos nossos seguidores que disseram que a live está boa. Opa. Finalmente, toda a gente nos consegue ouvir, toda a gente nos consegue ver. O início é atribulado, mas o importante... Está todo mundo trabalhando, a ver correndo para poder fazer. É verdade, para ter esses 30 minutos de conversa convosco. E, portanto, sem mais demoras, e a pensar nos estudantes que ainda não estão cá em Portugal, eu queria perguntar quais são as principais etapas que um estudante internacional tem de percorrer para estudar em Portugal? Os principais passos. Então, a primeira é a candidatura, né? Geralmente, né, se começa em janeiro, fevereiro, as candidaturas, né? Para estudante estrangeiro. Isso, para estudante estrangeiro. Então, é importante você, né? Você, estudante que quer vir aqui para Portugal, né? Já começar a fazer as pesquisas das universidades, né? Ver a sua área que você gostaria, se for mestrado, né? Doutorado, qual a área que você teria interesse. Ou até cursos técnicos, Isso. Tem gente que vem para fazer um curso técnico aqui, não é? E aí começa a pesquisar, porque tem inúmeras universidades, instituições de ensino, que oferecem vários cursos até que às vezes nem tem no Brasil, e aqui tem, não é? Então é interessante
ter essa visão sobre também a área estudantil, né? Como é que funciona essa parte educacional, não é isso, Cátia? Isso, exatamente. Então, então tem todas essas partes, né? Às vezes quer fazer até um politécnico, né? Que é também aqui o politécnico, a gente, como é acostumado no Brasil, pensa que é técnico, não, mas também é um universitário, né? Você tem como fazer em cursos, por exemplo, nós temos aqui, é muito conhecido o IPCA, não sei quem conhece o IPCA, mas o IPCA ele oferece licenciatura, oferece o curso técnico, oferece várias, né, nessas várias modalidades. E aí você tem que ver quais são os cursos que são oferecidos por cada instituição dessa para poder ver quais são os critérios, o que é que precisa. E os valores, às vezes tem alunos, né, eu tive um cliente, né, que eu fiz a candidatura dele no mestrado, então ele selecionou, logicamente, uma área, mas uma área onde a propina era mais barata. Mas fala o que é propina. Propina é a mensalidade, né? Então ele olhou os cursos, tá, eu me identifico com esse, mas esse eu já percebo que a propina é mais barata, então eu vou por esse, porque aí eu consigo, né, fazer o curso. Então também tem essas avaliações, né, não só da área que lhe apetece, né, como diz aqui, mas também aquilo que é viável para que você possa, né, bancar. Isso, é útil e agradável, né? Então, se você realmente tem interesse, não deixe para a última hora, né, para se candidatar, né, porque tudo leva-se tempo, né, e sendo aprovado tem que fazer a solicitação do visto de estudante, né? Sim, seria as outras, porque falou em etapas, não é, Raquel? Então, uma primeira etapa foi, como a Cátia disse, fazer essa pesquisa geral. Primeira pesquisa, para claro. perceber qual é o curso, qual é a instituição de ensino, etc. Para depois fazer a sua candidatura, seria a segunda etapa, para depois da entrada no visto. Isso. Né? Porque o importante é vir de maneira legal para estudar aqui. Foi como eu vim com o visto de estudante em 2011 e coloquei o meu marido e os meus filhos como agregados familiares, que é possível para esse tipo de visto, não é? Isso mesmo, que é possível ter essa possibilidade de fazer o reagrupamento familiar através... E agora, lembrei de uma coisa, recentemente, quando houve a aprovação do visto de procura de trabalho, houve também uma facilitação no visto de estudante, não é isso, Cátia? Isso, houve a facilitação, porque antes precisava ter a autorização do CEF, agora não há mais necessidade de ter essa autorização do CEF. Né? Então, isso é ajuda bastante. Já era mais simples o visto de estudante, porque não há tantas exigências e há uma prioridade, eu percebo isso. Por que há uma prioridade? Porque se começa as aulas em setembro, que é o ano letivo, começa em setembro. Então, se tiver que fazer uma avaliação dos mais urgentes, para não se perder a aula, logicamente vai se ver esses, né, de vistos de estudante, que é uma prioridade. Para quem vem com outro visto, sei lá, empreender, alguma coisa, não sei. Não tem um tempo, né, de entrada aqui em Portugal, mas no caso do visto de estudante, tem os estudos que vão começar e não pode perder a aula. Né? Isso, por isso que leva mais ou menos em torno de 9 meses, né? Então, por isso que em dezembro você já tem que ficar pesquisando as universidades, né? Fazer útil e agradável a universidade, o curso que você quer fazer, juntamente com as propinas, né? Para depois fazer a candidatura, depois tem o visto também, né? Então, para você estar aqui antes de começar as aulas, que geralmente é em setembro. O ano letivo, né? Não há tempo a perder, não é verdade? Não há tempo a perder. Não. A Cátia falou que agora em janeiro já começou a ter, né, essas inscrições, né? Inclusive aqui na Universidade do Minho iniciaram na segunda-feira, ontem, as candidaturas para os estudantes estrangeiros e termina já em fevereiro. Então, bem rápido, né? Pois, na verdade, assim, tem que avaliar qual é o curso, porque a depender do curso por exemplo, na Universidade do Minho, se for um curso na Escola de Economia e Gestão, geralmente é em abril que abre as candidaturas. Se for, por exemplo, para Direito, então, geralmente, isso eu estou falando da parte dos mestrados, das pós, né? Doutoramento, etc. Se for, por exemplo, para a área de Direito, normalmente já é lá para junho, julho. Então, a depender do curso, isso vai ter que ser avaliado, né? Qual é o curso, para perceber a candidatura. Eu falei do IPCA. O IPCA é em fevereiro que abre normalmente para candidatos estrangeiros. Então, se você não faz logo, né, esse processo de candidatura, perde a possibilidade de ter um visto de estudante. Não é? Pois, olha, vou só relembrar aqui aos nossos seguidores que estão, entretanto, a chegar, dizer que são todos muito bem-vindos e que esta é uma conversa
para todos nós. Portanto, estejam à vontade para fazer perguntas. Eu estou conectada para conseguir passar a informação. Aqui, igualmente, estejam à vontade de intervir, de fazer qualquer tipo de questão, de perguntas. Entrem na nossa conversa, porque é esse mesmo o nosso objetivo. Dizer olá ao Tiago. É curioso o Tiago estar a ver esta live, porque o Tiago é um estudante internacional, não é? Foi nosso tempo. E aproveitando o que vocês estavam a dizer, de uma forma muito resumida, então, qual a melhor forma de vir estudar legalmente para Portugal? Estava a falar do visto de estudo, não é? Isso, através do visto, né, de estudante, né, fazer a candidatura para ter acesso, né, às universidades, né, que Portugal tem os rankings das universidades, a Universidade ali de Lisboa, aqui de Braga, o Uniminho, que ela é muito bem conceituada, né, na Europa toda, tem no Porto, entre outras universidades, né. E geralmente se faz a candidatura, né, de todos os estudantes estrangeiros, e para o brasileiro, uma das vantagens, né, quem concluiu o terceiro ano, né, lá no Brasil, o ensino médio, tem o Enem, né? Pois, então, se não é para pós, se for para licenciatura, a possibilidade de entrar com a nota do Enem, a depender da sua nota, que vai ser avaliado, lógico, né, para poder ver se você tem a condição de reingressar aqui. Então, não é concurso, não participa do concurso nacional, porque o concurso nacional é para os nacionais, para os portugueses, a não ser que você esteja aqui, já com direito de igualdade, etc., e tem condição de poder, né, fazer parte, né, desses concursos. Mas, enquanto não tem, você tem que se candidatar, e aí é importante dizer que essas matrículas, propinas, né, vocês já sabem o nome, elas normalmente são preços mais elevados do que para os nacionais, para os portugueses. Então, por exemplo, no IPCA, se uma inscrição for de, sei lá, 60, 70 euros a mensalidade, e para um estrangeiro pode ser 140, por aí, entendeu? Então, sempre tem essa diferenciação. Mas há cursos de licenciatura também que não são tão caros. Então, por exemplo, eu vi recentemente, numa universidade em Famalicão, que eu conheço também, que é a Lusíada, a inscrição, a propina anual para um curso de contabilidade não chega a 1.000 euros o ano. O ano. Então imagine, né? Se você divide isso por 10 parcelas, dá 100 euros no máximo. Não chegava, era 800 alguma coisa, né? Então já é 80 euros por mês, percebe? Então, há universidades que você pode pesquisar e pode ver essas possibilidades de ter uma propina mais em conta também, né? Logicamente, como eu disse, para estrangeiro é mais caro do que para os nacionais. Isso, é um pouquinho mais caro que para os nacionais. Ou seja, a primeira etapa que vocês estão a realçar mais é mesmo a questão da pesquisa. E esta é uma etapa que pode e deve ser feita antes dos estudantes chegarem cá. Isso. Tem gente que vem primeiro para cá para resolver aqui, mas o caminho correto não é esse. Era isso que eu ia questionar. O que é que se pode fazer antes de chegar, para chegarmos a Portugal já preparados e já prontos para estudar? Essa pesquisa, como nós dissemos, mas se vocês precisarem do suporte que nós damos aqui, nós fazemos todo um trabalho de candidatura aqui, não é? Mais especificamente em Braga. Não trabalhamos Lisboa, nem outra região, mas Braga sim. E, logicamente, quando eu falo Braga, é distrito de Braga, né? Então, nós conhecemos as instituições de ensino daqui, da nossa região. Isso, que envolve cursos técnicos também, tudo. Graduação, na licenciatura, mestrado, etc. E a gente dá essa orientação também para direcionar para o curso adequado, para a universidade adequada. A gente levanta todas as informações que são necessárias para que você possa fazer a candidatura. Fazemos junto com você essa candidatura. Normalmente, nós passamos 3 a 4 meses com o candidato, juntando documentos, avaliando tudo que ele tem em relação à documentação, o que é necessário, né, enviar, porque muitas vezes precisa de um histórico, ou fazer a equivalência aqui do seu ensino médio, que é o secundário aqui. Então, tudo isso a gente vai avaliando no processo, né, de candidatura, porque, em princípio, tem que fazer a candidatura e depois tem que fazer a inscrição no curso, que é a matrícula. São coisas distintas. Paga-se pela candidatura uma taxa e paga-se para fazer a sua matrícula. Então, são coisas distintas. Então, nós recebemos e fazemos o pagamento na universidade. E
Então, fazemos todo esse trabalho também de orientação para, né, a universidade, a instituição de ensino, qualquer que seja ela, e também fazemos assessoria nesse processo aí de candidatura. E é isto mesmo, é por isso mesmo que eu hoje estou tão bem acompanhada pela doutora Cibele e pela doutora Cátia, porque eu quero que elas vos expliquem, porque elas melhor que ninguém sabem, o que é o Pronto para Estudar. Porque nós sabemos a importância de estudar, sabemos a importância da educação e sabemos também das dificuldades que algumas pessoas sentem neste processo de escolher a universidade, escolher a escola, dos mais pequenos também, saber como é que se faz a candidatura, a inscrição e a pensar em todas estas dúvidas e a pensar no nosso objetivo de orientar o estudar com sucesso em Portugal, nós criamos o Pronto para Estudar, não é assim? Eu quero começar a falar antes da Cátia, mas depois vou passar para ela, sobre essa questão do que muita gente tenta fazer isso sozinho. Eu já tive N experiências de pessoas que tentaram fazer sozinho e no caminho tiveram problemas. N, várias experiências. Porque acha que é simples. Eu vou dizer uma coisa, não é simples nem para o português, quanto mais para nós que não temos essa, né, não temos essa noção, né, das exigências. Então, eu tenho uma situação de uma pessoa, por exemplo, que fez uma candidatura, né, dessa instituição que eu falei e só de telefonema, ligação para resolver a situação, né, já sabe que tem tudo um custo, né, de tempo, de dinheiro, de tudo. Outro que estava véspera da candidatura também teve que nos solicitar ajuda porque não estava conseguindo. Então, a gente pensa que nunca pode acontecer nada de errado, né? Que a gente é desenrolado, que desenrascado, como diz aqui, que consegue fazer tudo sozinho, mas no processo sempre acontece algum problema que é preciso a intervenção nossa. Quer seja indo na instituição do ensino, quer seja, né, com documentação para poder tentar ver se há essa seleção, né, do seu, né, da sua candidatura, porque é um processo de seleção, não deixa de ser. Então a gente vai avaliar a documentação para poder ter a possibilidade. Essa questão da documentação é muito importante, porque se falhar, perde a candidatura e você vai perder um ano, né, de estudo. Perde a candidatura. Eu tive uma situação de uma cliente, foi logo no início do Bibrag, eu acho que em 2017, quando a gente fez uma candidatura na Universidade do Minho. E o histórico dela vinha em percentual, né? As notas lá, então não tinha como a gente fazer a equivalência para aqui, a gente ainda tentou fazer, e aí o que acontece? Quando a gente fez a candidatura, mandou o que ela tinha de documentação, e depois ela conseguiu fazer essa reverter para as notas como são aqui. E aí eu tive que ir pessoalmente na universidade para entregar essa documentação, porque eles já não recebiam nem por e-mail, nem por lado nenhum. E aí eu fui conversar lá na área, né, da Universidade do Minho, para que pudesse receber aquilo, porque senão a candidatura ela não ia ser aceita. E aí eles ia ter a reunião da comissão e eu pedi por tudo que recebesse essa documentação para poder ver, né, entender a nota dela, que era de uma universidade no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Então, quer dizer, essas intervenções no processo nós fazemos, porque isso necessário, tem a ver com a parte da consultoria e da assessoria que nós damos para todo o processo. E esta é uma parte que tem que ser presencial, como a Cibele disse, não é? Que é ir aos sítios, não é? Isso, ir lá falar com as pessoas responsáveis, né? Para intervir mesmo para o candidato não perder, né? A sua candidatura. Já pensou, perde, aí vai ter que esperar mais um ano para poder concorrer, passar por todo o processo, né, da candidatura. Então, é fundamental, né? Lógico, como a Cibele falou, às vezes tenta fazer sozinho e depois vem e pede o socorro aqui, né? O nosso socorro, né? Um bocadinho de incêndio. Já pagou, não foi? Olha, nós recebemos aqui uma pergunta. E sim, outra coisa que eu esqueci de dizer, quando eu disse que é difícil até para um português, então, por exemplo, tem muita coisa que é na internet. Você pode fazer pela internet, claro, pode. A questão é entender o que eles querem. Isso mesmo. Porque é tão difícil, tão complicado. Você vai olhar ali. Eu tive experiência de pessoas daqui, amigos portugueses, que me pediam ajuda para fazer candidatura no mestrado da Universidade do Minho, porque não sabiam encontrar os sítios, como eu disse, certo, para poder fazer a candidatura. Então, quer dizer, nós tínhamos essas duas situações, né, de ter que ajudar pessoas, inclusive daqui, para fazer essas candidaturas, porque não tinha como.
não é? Vou só aproveitar aqui uma questão que nos foi colocada pela nossa seguidora Bi Miranda, que é: eu estudo na UFRJ e queria saber como é o processo de intercâmbio para Portugal. Nós podemos ajudar com isso? Como é que podemos ajudar aqui a Bi Miranda que quer iniciar o processo de intercâmbio para Portugal? Tem que ver se a universidade dela tem protocolo com alguma Com a instituição instituição. daqui, não é? Então, não sei, porque algumas universidades de fora, de outras cidades, têm intercâmbios aqui, então é preciso saber... É questão de cada caso. Com a própria caso, universidade, Porque a própria universidade agora, existem programas como Erasmus, outros que promovem esses intercâmbios, então ela tem que ser pesquisado, né, para ver se, primeiro, a universidade dela tem algum protocolo com alguma universidade portuguesa, né? Então, é possível que exista, depende da área, né? Você vê a Universidade de Coimbra, que é conhecida na área do direito, tem protocolos com algumas universidades no Brasil, e assim por diante. Tem que olhar primeiro a universidade, se há protocolo com alguma universidade aqui em Portugal, e também pesquisar sobre os programas que existem, que é chamado de Erasmus, né? Que são esses programas de intercâmbio, né, de estudantes. Pronto, Bi Miranda, se ficou com alguma questão ou se achar que podemos ajudar de outra forma, mande e-mail que nós estamos super disponíveis para ajudar, atendimento@bibraga.pt. Agora, nós estamos a terminar, faltam só 4 minutinhos, mas é verdade. Mas eu queria deixar aqui claro o Serviço Pronto para Estudar e as etapas que o Serviço Pronto para Estudar tem, não é? Sim, sim. O Pronto para Estudar, da mesma forma que criamos o Pronto para Morar, Pronto para trabalhar e também. Pronto para trabalhar. E o Pronto para morar, Pronto para estudar e Pronto para trabalhar. O Pronto para Morar, você já conhece, tem a ver com essa questão da moradia, né? Moradia não, porque aqui moradia é só casa, né? De ter uma habitação, quer seja apartamento ou casa, para vir morar aqui, e a gente faz todo esse processo à distância, né? Agora, que já fazemos isso, olha, desde 2017. Depois veio essa onda de relocation, que eu nem sabia o que era. Fomos nós que metemos a moda. Relocation? O que é isso? Para mim, relocation é recolocação de um profissional, mas tudo bem. E aí, o que acontece? Depois criamos o Pronto para Trabalhar. Nós vamos falar na próxima roda de conversa. Estão já todos convidados, quarta-feira, não esta, na próxima semana, vamos falar sobre Pronto para Trabalhar. Pronto. Hoje, Pronto para Estudar. Pronto. Todos nós somos prontos aqui. Nós estamos prontos a ajudar. Não é? Isso. Então, no Pronto para Trabalhar, que nós vamos falar na próxima quarta-feira, nós criamos justamente para atender, porque há muita gente que vem com o visto de procura de trabalho, mas chega aqui e agora, não é? Então, o e agora é conosco, mas vamos falar nas cenas dos próximos capítulos. É verdade, próxima semana. Próxima semana. A mesma coisa é no Pronto para Estudar. Muita gente pode até saber aplicar o visto de estudante, que eu sempre disse que o visto de estudante é simples, você não tem muita, né, situação assim complicada, mas a parte da candidatura não é. Então, nós juntamos essas duas questões, que é a candidatura na instituição de ensino e o visto, nós damos esse suporte nas duas coisas, certo? Então, na parte da candidatura, pode contar, né, comigo, com a Kátia, e a parte também de orientação em relação ao visto, e pronto, e a gente junta as duas coisas da candidatura e o visto, e você fica pronto para estudar aqui. Basicamente isso. Você só vem para cá já pronto com tudo pronto, né? Já matriculado, tudo. Ou seja, nós pegamos na pessoa interessada, ainda no Brasil, ajudamos no processo de estudar, de inscrição, de candidatura, no processo de vir legal, que é essencial. Isso, tem que vir legal. E depois vocês estão orientados e ficam a estudar em Portugal. Isso aí vai depender tudo de vocês, né? Porque vai estar estudando numa das melhores, assim, das universidades aqui de Portugal, né? Como nós falamos, né? O mundo, as portas do mundo estão abertas, né? Para a sua carreira profissional, né? Sua vida escolar. Agora, algumas pessoas me perguntam sempre, Raquel, se eu estiver estudando, eu posso trabalhar? É uma pergunta recorrente, né? Eu posso trabalhar já que eu fui com visto de estudante? Em tese, não, porque você veio estudar, certo? Verdade. Mas o objetivo é estudar, né? O objetivo é estudar. Mas se durante o percurso dos seus estudos você consegue um trabalho e, logicamente, esse trabalho não interfere nos seus estudos, quer seja em horário, quer seja no que for, você pode pedir uma autorização ao CEF para ser um estudante
com autorização de trabalho. Mas tudo tem que ser na legalidade, para Isso. poder você ter as portas abertas para estudar e para trabalhar, não é? Exatamente. E pronto, só para terminar aqui sobre o nosso Pronto para Estudar, é dizer que todos os interessados em saber passo a passo a forma que nós podemos ajudar, a doutora Cátia e a doutora Cibele estão disponíveis para reunir gratuitamente para conseguirmos explicar realmente o que fazemos e de que forma podemos ajudar, não é assim? Eu ri agora porque normalmente Aqui, quando tá as aqui. pessoas dizem que eu marco uma reunião, eles dizem, e pagar quanto? Eu disse, pagar a reunião. Mas a reunião não é para orientar, porque isso faz parte do nosso trabalho, a orientação, mas para explicar como é que funciona esse nosso trabalho, né? Porque as pessoas têm dúvida, né? Como é que Certo. funciona, quais são as etapas, a gente tem maior prazer em poder dizer como é que funciona para que você venha, né, com essa segurança de que vai ter, né, esses procedimentos, esses custos, etc. Não é? Olha, recebemos mais uma pergunta que é muito interessante, que é, e com visto de trabalho, posso estudar? Você, depois que conseguir o seu trabalho, porque o que acontece? Primeiro você tem o visto de procura de trabalho, certo? Você vai tirar no Brasil o visto de procura de trabalho. Quando você sai com o visto de procura de trabalho, acho que todo mundo já sabe, já vem com o seu agendamento no CEF. Porque a diferença do visto de procura de trabalho é que você dá a entrada no processo do visto no Brasil e ainda depois da entrada nos mesmos documentos na sua autorização de residência. Então, vou repetir isso, porque muita gente confunde. Visto de trabalho é no Brasil e a autorização de residência é aqui em Portugal. São duas coisas distintas. Então, o que é que acontece? Eu tiro o meu visto de procura de trabalho no Brasil e já sai de lá com o agendamento do CEF para dar entrada na autorização de residência aqui. Logicamente que nesse período que o CEF, sei lá, agenda para 3 meses depois ou 2 meses depois, eu tenho que já estar no trabalho, porque eu vou ter que apresentar o contrato, certo? Por isso que o nosso produto é muito importante do trabalhar, para né? trabalhar, porque a gente vai dar essa ajuda, porque as pessoas chegam aqui completamente perdidas, né? Para conseguir trabalho no tempo útil, Não, não é? aí tá todo mundo animado, vamos lá tirar o visto de procura de trabalho. Chega aqui, cadê o trabalho? Teve um... De novo. Teve um... Eu vou lá, claro. Teve um cliente que chegou aqui... Vou tirar no Facebook. Sim, então no Facebook. Teve um cliente que chegou aqui, já passamos os 30 minutos, mas continuamos. Chega um cliente que chegou aqui que disse, eu pensei que quando eu chegasse, ele era da área de TI, disse assim, TI é uma área que todo mundo, né? Todo mundo tem possibilidade de ser, né, reinserido no mercado. Ele disse, eu pensei que eu chegaria em Portugal e quando eu chegasse no aeroporto, as empresas estavam me catando para eu poder trabalhar na empresa. Eu disse, não é assim, eu preciso primeiro saber quem são as empresas, quais são as vagas que estão disponíveis, etc. Então, quando faz esse nosso produto aqui, posso pronto estudar? para trabalhar, nós temos a possibilidade de orientar também em relação a isso. Não só ajeitar currículo, né, para ficar adequado para esse mercado, mas também de direcionar essas pessoas para as consultorias, para onde é que ela pode se candidatar e dar toda a orientação do que ela pode fazer. Por isso que é importante não simplesmente estar preocupado com o visto, mas e o resto, não é? Que é como é que eu vou ser reinserido nesse mercado. Isso nós fazemos. E aí no Pronto para Estudar é a mesma coisa, não é? Agora, voltando à questão. Se eu tenho o visto, venho trabalhar e depois da autorização de residência, que eu, né, fui para o CEF, já estou trabalhando, tive lá na autorização de trabalho, ok, agora eu quero estudar. Claro. Ninguém vai impedir de estudar. O contrário é que é mais difícil. Isso. Porque tem que pedir autorização. Porque estudar vai melhorar mais ainda, né? Você já está numa empresa, isso vai melhorar melhor o teu currículo. Que é o tema de hoje, Isso. a importância de estudar. não é? Exatamente, então isso vai te ajudar. Não há impedimento nenhum de estudar. Logicamente que não pode interferir no trabalho. Isso, não é? que vai E ter o que mesmo estar acontece- trabalhando, O né? mesmo acontece quando se tem o visto de estudante, que se pode trabalhar se o trabalho não interferir Sim. com o Isso, estudo, não é? mesmo. Por isso é que é essencial pensar por que motivo querem vir para Portugal, não é? É. E assim escolher qual o melhor visto, qual o visto mais adaptado para cada situação. Eu acho que eu vou mais um pouquinho antes, Raquel. Eu fico Força. pensando assim, eu preciso, na hora que eu penso em migrar para outro país, eu tenho que pensar, o que realmente eu quero?
eu quero melhorar as minhas competências, o meu conhecimento, eu quero, né, fortalecer isso para eu poder ter oportunidade de trabalho. Ok, então vamos estudar em Portugal e ver quais são as possibilidades, não é? Ou eu quero simplesmente, eu não consigo trabalho no Brasil, é difícil, ou em outro país, né, que a gente não só atende brasileiros, e aí eu quero mudar para conseguir uma melhor, né, forma de uma colocação melhor. Então, sim, é possível fazer isso, né? E a gente sabe que há algumas áreas aqui que tem necessidade para poder receber pessoas de outros países, né, e poder trabalhar aqui. Bom, mas o foco é o estudo hoje, a gente vai falar sobre trabalho na próxima semana, Certo. não é? Uma outra questão, eu quero agradecer a todas as questões que nos estão a deixar aqui nas nossas redes sociais. Eu quero perguntar aqui uma questão que nos colocaram no Instagram. Em um curso pós-laboral, eu posso trabalhar assim que chegar com o visto de estudo? É como eu disse, Tem que pedir autorização. pós-laboral você pode sim, mas tem que pedir autorização Do CEF. né? Eu tive uma situação assim, de vir com visto de estudante, e aí logo assim, chegou, foi pro CEF, já conseguiu dar entrada na sua R, na segunda-feira conseguiu, ou seja, a R deu entrada na sexta, na segunda-feira já conseguiu o trabalho. Foi o que eu fiz, já fiz o agendamento do CEF para solicitar a autorização de trabalho, porque você vai estar com seu título de residência como estudante, de acordo com o artigo, né, do visto que você, da sua autorização de residência, mas no verso vai dizer com autorização de trabalho. Agora, eu preciso provar no CEF que isso não vai colidir. O que acontece? Eu vou ter que ter o horário escolar, que é de manhã e de tarde, na verdade, o horário escolar que é de noite e o trabalho é durante o dia. Eu vou mostrar que não colide. Que não vai prejudicar em nenhum momento, né? Não vai prejudicar os seus estudos. Então, isso é possível autorizar sim, mas tem que provar que não vai ter problema, porque você veio com um objetivo que era de estudar, não é? É essa a pergunta, certo? Certo, é isso mesmo. Ou seja, é possível pedir autorização do CEF. E a partir que o trabalho não interfira isso, com os os seus estudos. estudos, porque é o objetivo que você fez. E é necessário ter essa autorização do CEF, né, para você ficar tranquilo, né, de poder estar trabalhando tranquilamente e também estar concluindo o seu curso, né? Eu acho que a gente já passou dos 30. É verdade. Isso, já passamos. Eu ia só pedir, porque como hoje é um direto de comemoração do Dia Internacional da Educação, gostava de terminar com uma pequena mensagem a todos aqueles que têm como objetivo estudar em Portugal, uma pequena mensagem que vocês possam transmitir aos nossos seguidores que estão daquele lado da tela preparados ou a preparar para vir estudar cá para Portugal. Eu falo assim, particularmente pela minha família. Meu pai tem 88 anos e até hoje ele estuda. Então, né? Então, acho que estudo nunca é demais, né? Sempre nós devemos, né, estar nos capacitando, né, se reciclando, aprendendo algo novo, né? E ainda mais sendo assim, fora do nosso país. Então, se realmente tem interesse, façam as pesquisas, né? Porque vai ser uma experiência única, né, para cada um de nós, né? Cada um de nós vai ser uma experiência única ter essa convivência, né, num país mesmo que se fale a mesma língua, né? Lógico, tem muitas palavras que são diferentes, mas é uma experiência que vai ficar para a sua vida, para o resto da sua vida, né? Vale a pena. Eu vou primeiro falar um pouquinho da minha experiência, né? Em 2010 para 2011, um amigo estudava na Universidade do Minho, fazia o mestrado na Universidade do Minho, e disse para mim: Sibeli, por que não vem estudar aqui? Começou assim a minha história de vinda para Portugal em 2010 para 2011. E eu tinha um sonho, desde pequena, né, de ter uma experiência tanto de estudo como de trabalho fora do Brasil. Mas eu já tinha, assim, já não sou mais nova, né? Já tinha passado minha fase de sonhar com essas coisas. Na minha cabeça era isso. Então, eu estava realizando esse sonho na vida dos meus filhos. Então, eu tinha mandado um para o Canadá, tinha mandado outro para a Alemanha. Então, achei que o meu tempo já tinha passado. Era o tempo dos meninos que estavam na adolescência, da gente investir neles. Mas quando ele disse isso em 2010, eu disse: why not? E por que não, né? E por que não, né? Eu não morri, eu estou viva ainda, não é?
E aí, sim, logicamente, casada, já com 2 filhos, etc. Mas há sempre essa possibilidade da gente poder investir nos nossos estudos, não é? Porque conhecimento nunca é demais, como a Kátia disse, a gente precisa de fato pensar em cada vez melhorar as nossas competências, porque ninguém sabe tudo, não é? Então, aquilo que eu preciso melhorar, eu tenho que pensar, eu sou boa nisso, mas eu não sou tão boa nisso, então vai estudar, vai melhorar essas competências, porque isso vai te ajudar não só na vida profissional, como na vida como um todo. Então, vale a pena investir nos estudos, não deixem, né? Hoje é o Dia Internacional da Educação, portanto, não só você investir em si, mesmo que tenha passado uma certa idade, como é o meu caso, passou, mas eu decidi fazer um doutoramento fora, não é? E aqui é doutoramento, não é doutorado, e também na vida dos seus filhos, não é? Eu acho que é uma coisa importante a gente fazer, porque a gente diz, nós estamos em Portugal, né? E aqui você tem toda a Europa para poder, não quer ficar aqui, quer estudar fora, vai aqui, tem países vizinhos, né, de língua inglesa, etc. Então, quer dizer, você tem muitas oportunidades para estudo aqui, né? No Brasil é mais difícil porque você fica restrito ali ao Brasil e é muito caro você poder investir. Vou dar um exemplo. Eu precisava melhorar o meu inglês. E aí, o que eu fiz? Eu tirei 1 mês de férias, fui para Dublin e passei 30 dias fazendo um curso intensivo de inglês durante o dia, eu e meu marido, durante o dia, noite, tarde, manhã, um intensivão de 30 dias. Porque aqui é barato, você consegue ir. Se eu estivesse no Brasil, jamais conseguiria fazer isso. Seria muito mais caro, né? Muito mais caro. Então, aqui você tem essas possibilidades, né, de investir mais no seu conhecimento, nos seus estudos, porque você tem N possibilidades na Europa para fazer isso. O importante é ter, primeiro, a sensibilização e a conscientização para isso, né? Eu preciso melhorar em quê? E aí, logicamente, vou buscar isso para poder ajudar na minha vida profissional. Portanto, como a Kátia disse, né? 80 anos, eu não tenho tanto, mas tenho alguns. Mas não desista, não ache que passou o seu tempo, muito pelo contrário, continue sonhando em estudar, em se preparar, em se capacitar, porque isso vale a pena, não é? Você vai ter o resultado lá na frente. E a gente não sabe de tudo. Nós precisamos sempre aprender, não é? É verdade. Olha, muito obrigada a todos. Eu vou terminar esta conversa com um comentário aqui que a nossa seguidora Carla fez, que é estudar é investimento. É mesmo, é investir em nós próprios, não é? Investir nas nossas capacidades. E é mesmo essa a ideia que nós queremos passar, que estudar é um investimento, um bom investimento. E nós podemos ajudar, caso seja do vosso interesse estudar aqui em Portugal, nós podemos e queremos fazer essa orientação para que possam estudar com sucesso. Não é assim? Muito bem. Muito e até bem. quarta, e divulguem, né, para que outras pessoas possam fazer parte das nossas lives. Quarta-feira que vem vamos falar sobre o Pronto para Trabalhar, não é isso? Certo. E aí divulguem essa para aqueles que querem estudar e as próximas para participarem conosco. Certo, estas lives vão ficar guardadas no Facebook, no Instagram, no YouTube também, para que vocês possam partilhar com quem não tem possibilidade de assistir. E quarta-feira voltamos para falar desta vez sobre Pronto para Trabalhar, com a doutora Kátia Santi e com a doutora Isabel Almeida. Esperamos estar juntos novamente, né? Esperamos que vocês também. Até lá. E desculpem aí pelas quedas de telefone. Pela Siri. Pelas interrupções. Muito bem. Nós estamos em 2 redes, no Instagram e no Facebook.